Bem, antes de mais, bom dia a todos. É sempre um prazer estar presente nestes eventos, nomeadamente quando se joga em casa, como é o meu caso, e que não podia deixar, obviamente, de dar uma primeira palavra de congratulação ao município por ter a coragem, o arrojo, de, juntamente com a FNWay, de conseguir, uma vez mais, organizar conferências desta natureza. E o arrojo é, sobretudo, conseguir descentralizar, sair dos grandes centros, trazer estes eventos para fora destes grandes centros, para a província, permitam uma expressão, província com orgulho, e de forma, obviamente, de demonstrar que também conseguimos trazer pessoas de grande craveira, de grande qualidade, a cidades mais pequenas, numa lógica de proximidade que cada vez mais é importante introduzir e fomentar no nosso país. A segunda palavra é, obviamente, em nome também da FNWay, do Dr. Paulo Ramos, que aqui está presente, não deixar de dar uma palavra de também agradecimento a duas pessoas que fazem parte da estrutura da FNWay e que foram, obviamente, duas pessoas importantíssimas na organização, na ajuda desta organização também, o engenheiro Luís Mira Amaral e também o Dr. Miguel Frasquilho, que vão estar os três, inclusive, presentes ou como moderadores ou como oradores nestas três conferências que em 2023 vão ser aqui realizadas. Permito-me também que dê também uma palavra, além da palavra que já referi da Sra. Presidente, também aos restantes membros do Executivo aqui presentes, o Sr. Vice-Presidente Jorge Sampaio e também o Vereador Lino Pintado, uma expressão, e permito-me que dê aqui de facto uma alusão mais específica ao Engenheiro Jorge Sampaio, porque tem sido ele de facto, um dos pontos de ligação em todo este projeto, e nós sabemos alguns problemas que ele teve de saúde aqui pelo meio, mas que nunca deixou, com grande tenacidade e vontade, de continuar, obviamente, próximo desta organização, e o sucesso, obviamente, também se deve a todo este conjunto de pessoas, começando, obviamente, na Sra. Presidente, membros do Executivo, o engenheiro Luís Mira Amaral, enfim, e depois toda a organização, colaboradores da Câmara Municipal, que têm sido incansáveis também nesta organização. A FNWay tem trabalhado a questão da habitação desde há alguns anos esta parte, muito por força daquilo que foi o lançamento do programa Primeiro Direito e, obviamente, das oportunidades que foram sendo criadas para várias entidades, desde logo aos municípios. O programa Primeiro Direito, penso que lançado em 2018, inicialmente no primeiro modelo, acabou por não ser muito apelativo, porque as taxas de comparticipação para os beneficiários não eram, de facto, não eram muito apelativas, tendo em conta o nível de investimento que obrigaria depois os promotores a ter. E estou a falar de taxas de comparticipação que, grosso modo, andavam de 30% a 40%, 45%. O que é que vai acontecer neste processo todo? Aparece o PRR. E o PRR traduz aqui, de facto, um acréscimo à lógica do primeiro direito. E surge um modelo dual, em que na prática há o primeiro direito e depois a parte restante da comparticipação para fazer os 100% é o PRR, obviamente, que acaba por acrescentar. E assim, municípios, IPSS, mas também beneficiários diretos, hoje em dia, têm a possibilidade de se candidatando a este instrumento que possam ter 100% de apoio nesta matéria. Portanto, é uma oportunidade única e, obviamente, não é de deixar e perdê-la. Para isto, esteve na base, e obviamente falaremos um pouco sobre isto durante a sessão, foi necessário algo que a Câmara Municipal já fez. Foi a Estratégia Local de Habitação. E a Estratégia Local de Habitação abriu a porta que quer o próprio município, as IPSS e os beneficiários diretos, e os beneficiários diretos, digamos, são os particulares, que possam, de facto, poder recorrer a estes apoios. Se não houvesse a Estratégia Local de Habitação, nada disto seria possível. Portanto, uma palavra, obviamente, à Câmara Municipal, que soube perceber que este era um instrumento fundamental e que, em mais, nós temos vindo a acompanhar vários municípios na operacionalização da Estratégia Local de Habitação e a Anadia já está num ponto avançado mesmo, porque já está a apresentar candidaturas, ainda há muito pouco tempo em Ancas já tiveram, digamos, um primeiro momento efetivo de obra entregue, e isto é muito importante,
porque não, é muito importante termos planos estratégicos, mas eles não têm qualquer significado se depois eles não são colocados em prática. E é importante que os municípios coloquem em prática estes instrumentos de planeamento. Se me permitirem, vou aqui tentar ser muito breve, mas dar um bocadinho aquilo que foi a experiência da FNWay e passar um bocadinho uma panorâmica daquilo que são também, além desta questão do primeiro direito e do PRR, outros instrumentos que são possíveis de, obviamente, ser candidatáveis, de ser recorríveis. Permitam-me que comece aqui por fatos e alguns números, e olhando aqui para o lado esquerdo deste slide, percebemos que, relativamente a 2018, nós percebemos que a população residente encontrava-se 45% nas cidades, 29% em vilas e subúrbios, e depois 26% no campo. Se olharmos agora um bocadinho para os mapas aqui de Portugal, continental e ilhas, percebemos a densidade de alojamentos em 2021, e percebe-se onde é que é, a área metropolitana do Porto, a área metropolitana de Lisboa, e depois uma ou outra cidade pelo país, do centro e também no Algarve. Se olharmos para o da direita, da densidade populacional de 2021, percebemos que há aqui quase um paralelismo, há quase aqui um papel químico. Se colocarmos os mapas, percebemos que há aqui muita similitude. O que é que se percebe com isto? Litoralização, metropolização e, obviamente, aquilo que temos vindo a falar ao longo de muitos anos, da desertificação do interior. Aqui também se percebe isso e começam a haver cada vez mais aqui desequilíbrios territoriais. No que diz respeito a edifícios por época de construção, este também nos dá uma panorâmica do que é aquilo que é o nosso parque habitacional e percebemos desde logo que, por exemplo, da década 2011-2021, os edifícios construídos correspondem a 3,1%. Se olharmos já desde 2021 até à atualidade, até 2021, que é o que temos aqui de fontes do INE, grosso modo são 18%. Portanto, quer dizer que mais de 80% do parque habitacional corresponde para trás de 2001. Portanto, isto desde logo dá a entender que temos um parque habitacional envelhecido. Outro aspecto que também queríamos aqui falar é este. Nós percebemos desde há alguns anos esta parte, uma ênfase tem sido dada muito grande à questão da reabilitação. É um chavão europeu, é algo que faz parte do discurso político permanente em Portugal. Concretização concreta no terreno não se verifica isso. E percebe-se exatamente por este gráfico que avalia os edifícios licenciados para habitação familiar no espaço de 2011 a 2022, que percebemos que a componente da construção nova continua a ser fortemente utilizada em Portugal e, obviamente, a parte das ampliações, alterações, remodelações, reabilitação, concretamente dita, continua, de facto, muito longe daquilo que se pretendia. Do lado direito, neste gráfico queijo, percebe-se também que 70% dos alojamentos familiares, isto dados de 2021, são de propriedade própria, depois 22% de arrendamento e subarrendamento e depois 8% de outras situações. Se compararmos isto com alguns dados, e eu penso que depois no decorrer do debate isto certamente vai ser falado, esta realidade é uma realidade distinta daquilo que são os nossos parceiros europeus, na sua generalidade. Portanto, o que é que se percebe em Portugal? Predomínio da habitação própria, construção fortemente ancorada na construção nova. Outro aspecto que importa realçar é que no período de 2016 a 2022, no que diz respeito aos custos, ao índice de custos de construção de habitação, percebe-se aqui duas componentes distintas, em crescimento nos últimos anos, nomeadamente a questão da mão de obra, e torna-se mais cara e é escassa, que é um grande problema, mas certamente também os nossos oradores vão tocar neste ponto essencial, e também a questão dos materiais, que também têm tido um custo abrupto, e a questão da guerra da Ucrânia veio exacerbar ainda mais esta questão. É não só o aumento do custo dos materiais, mas em alguns casos também é a escassez dos mesmos e falta dos mesmos nos mercados. Outros gráficos que queria aqui colocar, de uma forma muito sintética. Do lado esquerdo vemos o valor mediano das vendas de alojamentos familiares em 2021 e do lado direito temos aqui a renda mediana.
se olharmos para o da esquerda, das vendas de alojamentos, percebemos que o preço mediano de vendas em Portugal, isto estamos a falar de dados de 2021, como percebem, é a fonte do INE, está em 1.289 euros por metro quadrado. Todavia, nos pontos que nós vemos mais escuros, pretos, portanto, verificamos que o intervalo é de 1.297 a 3.531. Penso que dá para perceber, sim, dá. Pelo menos daqui dá. Acontece uma similitude também na questão dos novos contratos de arrendamento e da renda mediana. Isto volta a perceber-se litoralização, grandes centros urbanos, este é sobretudo o foco de onde se está a sentir mais isto. Portanto, em relação a 2020, há uma taxa de crescimento de 9%. Outro aspecto que, assim, de uma forma muito sintética, também queríamos falar, tem a ver com o custo de uma casa no período 2017-2021 por 100 metros quadrados. Em 2017 o valor era 91.200, em 2021 125.000, estamos a falar aqui num crescimento de 37%. Se depois, aqui à média nacional, introduzirmos alguns concelhos, uma lógica muito comparativa, verificamos o Porto com 125 e 400 em 2017 e Lisboa 231 e 500. Já em 2021, já se sente aqui, obviamente, um salto brutal. Ou seja, no Porto cresce 81% para 226 e 400 e em Lisboa que sobe 48%, 342 e 700. Portanto, se aqui quisermos ainda ser mais miúdos e colocando outros concelhos, estamos a falar o custo de casa no concelho, não são nas cidades, é no concelho. Vemos, por exemplo, o Funchal, 182.800, isto é em 2017, Coimbra 117.100, Amadora 100.600, Braga 67.400, estranhamente abaixo da média nacional. Ou talvez não, estranhamente, depois deixamos os oradores, se quiserem, pegarem nesta temática. Em 2021, Braga cresce 66%, Coimbra 24%, Funchal 27%. E aqui colocamos também a Anadia. Estamos na casa, estamos nesta casa, estamos no nosso concelho. Era também importante perceber qual foi esta dimensão. Em 2017, 50.300, em 2001, 62, 23%. Uma taxa ligeiramente de crescimento mais baixa do que outros municípios que aqui fomos falando, mas, recordo, voltando aqui atrás, ainda assim abaixo daquilo que foi a média nacional de 37%. Dar nota também, na lógica aqui do arrendamento de uma casa, também sempre na perspectiva dos 100 metros quadrados, em 2021, tem aqui este gráfico que dá para percepcionar aquele que é o valor mais baixo, que é a Vila Nova de Foz, com 202 euros por 100 metros quadrados, e depois Lisboa, 1.124. Anadia está aqui com 368, acima de sedes de distrito, Guarda, Bragança, nomeadamente estes dois, e muito próximo de outra sede de distrito, que é a Vila Real. Está para percepcionar, de facto, um pouco aquilo que tem sido a dinâmica do país nesta matéria, e, portanto, este aumento do custo do arrendamento de uma casa que se faz sentir em todo o país, nos sítios com mais intensidade, noutros com um crescimento ligeiramente mais moderado do que a média nacional. Outro aspecto que também queríamos aqui alertar tem a ver um pouco com a questão que se prende com o rendimento bruto declarado por agregado familiar, ou por agregado fiscal, peço desculpa, em que se notou de 2019 a 2021 um crescimento de rendimento de 4,8%, mas cá estão os dados perniciosos, em que o rendimento depois não acompanha as outras dinâmicas. A venda por metro quadrado de alojamentos familiares cresceu 18,6% e as rendas por metro quadrado de novos contratos de arrendamento 13,5%, ou seja, o rendimento não está, obviamente, a acompanhar estas duas dinâmicas que nós estamos aqui a avaliar, e notam-se, obviamente, discrepâncias entre a oferta residencial e o poder de compra das famílias, e por isso é que hoje em dia se fala muito no incumprimento das famílias e cada vez mais que as taxas de esforço são cada vez maiores e os bancos estão muito atentos, obviamente, a esta matéria, nomeadamente os novos contratos. Daquilo que é a nossa experiência, o que é que consideramos desafios? Aumento dos custos com a habitação superior ao aumento dos rendimentos da população, impostos e financiamento bancário, captação de habitação para fins turísticos,
burocracia e morosidade no licenciamento, quadro legal extenso e complexo, peso considerável dos empréstimos à habitação com taxa variável. Penso que os nossos oradores poderão aqui também falar um pouco sobre isto e percepcionarmos que Portugal é um caso distinto dos outros parceiros europeus, em que muitos dos casos as taxas são fixas e não variáveis. Uma fraca expressão da habitação acessível e social no contexto da habitação nacional, e tem sido dito muitas vezes, nomeadamente por agentes do Governo, que esta modalidade do parque habitacional público corresponde a 2%, enquanto na média europeia ele anda na ordem dos 7%, 8%. Portanto, a existência de diversos apoios à habitação de âmbito nacional, a dificuldade dos jovens no acesso à primeira habitação é um problema grave, que urge, obviamente, olhar de uma forma integral e holística por todos os agentes, começando, obviamente, no Estado Central. O crescimento significativo do investimento em imobiliário por parte dos estrangeiros que escolhem Portugal para viver e investir. Aqui posso dar um exemplo de vivência do que aquilo tem sido os trabalhos da FNUAI, nomeadamente na região autónoma dos Açores. Os Açores passou a ser um destino turístico bastante apreciado. E aquilo que se verifica hoje em dia é, de facto, uma compra brutal de estrangeiros, de habitações, ou novas, ou até em ruínas e depois reconstruídas, e isto está a criar um problema, desde logo aos municípios que não têm, obviamente, possibilidade de investir nesta área, e sobretudo aos privados, aos particulares, ao cidadão, que não consegue, de facto, encontrar uma casa a preços aceitáveis, porque ainda há muito pouco tempo um Presidente de Câmara me dizia, é impossível nós concorrermos com pessoas de outros países, nomeadamente russos, quando eles aparecem aqui com 10, 20 vezes o preço de mercado e conseguem comprar isto pelo preço que querem. E, finalmente, o fraco dinamismo construtivo da última década, menos oferta, preços mais elevados. Ainda ontem, no jantar da conferência, fomos falando um bocadinho sobre esta matéria, portanto não vou adiantar para não, obviamente, não roubar espaço depois de discussão aos oradores. Oportunidades. Isto começa tudo, obviamente, em 2018, um pouco paralelamente também à questão do lançamento do programa Primeiro Direito, quando foi lançada e legislada a nova geração de políticas de habitação. Isto, sobretudo, tinha aqui duas componentes importantes. Garantir o acesso de todos a uma habitação adequada, por um lado, e, por outro, criar as condições para que tanto a reabilitação do edificado, assim como também a reabilitação urbana, passassem a ser de exceção à regra, passassem da exceção à regra. E aqui haviam 4 pilares. Dar resposta às famílias que vivem a situação de grave carência habitacional, e aqui surge o primeiro direito, principal instrumento que dá resposta a esta matéria, entre outros, também a porta de entrada. Garantir o acesso, pilar 2 é garantir o acesso à habitação aos que não têm resposta por via do mercado, e aqui há vários instrumentos, desde o FRNE, o Programa de Arrendamento Acessível, enfim, e todos estes que estão aqui, nomeadamente o Porta 65 Jovem, e há aqui uma pessoa, pelo menos, que tem, no primórdio do Porta 65 Jovem, tem aqui uma palavra a dizer, porque acho que foi o precursor, foi o criador deste programa. O pilar 3, criar condições para que a reabilitação seja a principal forma de reabilitação do edificado e do desenvolvimento urbano. Este é muito o enfoque europeu e tem estado muito no léxico também da política em Portugal, e aqui há também uma série de instrumentos que nós podemos encaixar, obviamente, neste pilar, a Casa Eficiente 2020, o próprio IFRU, que tanto beneficia os municípios, como pode beneficiar também os privados, obviamente desde que esteja integrado numa zona, ou esteja delimitado numa área de reabilitação urbana, os próprios PARUs, portanto, que vêm, obviamente, de fundos comunitários, só se podia recorrer a fundos comunitários havendo MARU e depois, seguidamente, um PARU, e também os PAI-CDs, que os PAI-CDs são estes planos integrados para as comunidades desfavorecidas, que infelizmente na zona centro, os municípios como a Nadia, os centros urbanos complementares, ficaram impedidos, e somente os municípios de nível superior, aqueles que podiam apresentar os PEDUs, os planos estratégicos de reabilitação urbana, é que podiam usufruir disso. Portanto, houve, na minha forma de ver, na criação dos fundos comunitários, aqui um entorce impedindo que alguns municípios de menor dimensão, ou que não estivessem nas raias
digamos, urbanas de algumas cidades pudessem recorrer a esta possibilidade. E, finalmente, o Pilar 4, promover a inclusão social e territorial e as oportunidades de escolha habitacionais. E aqui, mais uma série de programas que aqui podemos enquadrar, nomeadamente o programa de habitação ao habitat, o programa Porta ao Lado, enfim, e mais uma série deles. Depois, quem estiver interessado, nós facultaremos esta apresentação. Eu não pretendo ser muito maçador. Em suma, assim, de uma forma muito rápida, o que é que temos em termos de PRR de oportunidades? O programa de apoio ao acesso à habitação, o Parque Público de Habitação a custos acessíveis e a Bolsa Nacional de Alojamento Urgente e Temporário. Depois falarei ligeiramente sobre esta matéria, en passant. Depois há outros instrumentos proporcionados pelo IRU. Programa Chave na Mão, Programa de Arrendamento Acessível, Programa Reabilitar para Arrendar, Arrendamento Apoiado, Porta de Entrada, Porta 65 Jovem, Habitação ao Habitat. Portanto, não deixam de existir instrumentos. Eles poderão não ser, aqui num caso ou outro, apelativos e de fácil acesso. O maior enfoque que queria dar era exatamente àquilo que eu falei logo no início, que era o programa Primeiro Direito, depois aparecendo com a componente do PRR, o que permite, como eu disse, aos municípios, às IPSS e também aos particulares que possam reabilitar os seus equipamentos com apoio 100%. Há, todavia, um alerta que deve ser feito. Quando o aviso que foi lançado, havia uma lógica de possibilidade de apoio contínuo, ou seja, podia-se candidatar a qualquer momento. Era uma lógica contínua de apresentação de candidaturas. Começou-se a perceber que isto estava a criar um impacto nos eventuais promotores e eles não estavam a apresentar candidaturas. O que é que surgiu muito recentemente? Houve uma alteração ao aviso e passou a haver um primeiro momento para a apresentação de candidaturas, que é 31 de março de 2024. E até os processos de apresentação de candidatura passaram a ser altamente simplificados. Todavia, cria-se aqui uma pressão enorme. E porquê? Porque, na altura em que é feita a alteração do aviso, é dito que só é aberta uma segunda fase de candidaturas, caso sobre valores de dotação da primeira fase. Portanto, obviamente que aqueles municípios que foram mais rápidos a estar atentos a esta temática e que foram fazendo candidaturas estão em vantagem em relação a outros, e eu suspeito, muito sinceramente, que pouco valor faltará para depois passar à fase 2. Portanto, um aviso, obviamente, aos municípios, nomeadamente àquele que hoje nos acolhe, de que estejam atentos a esta data. É uma data guilhotina. A partir desta data poderá não haver mais fundos. Portanto, temos de trabalhar com a data de 31 de março de 2024, apesar deste apoio perdurar até 30 de junho de 2026, que é quando acaba o PRR. É evidente que a partir dessa data, 30 de junho de 2026, o programa Primeiro Direito vai continuar a existir, mas com as taxas que já existiam. Ou seja, apoios que poderão rondar de 30% a 40%, 45% no máximo. Portanto, é uma oportunidade única que todos têm que estar atentos e que não falta muito tempo para chegarmos a 31 de março de 2024. Portanto, aqui eu depois deixarei estes slides, não vou ser amassador, vou só passar muito rapidamente. O Parque Público de Acesso de Habitação a custos acessíveis. As autarquias também, obviamente, são beneficiários, empresas municipais e associações de municípios, e também o próprio Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado. É um fundo ligeiramente complexo para, digamos, para podermos aqui avaliar, mas isto tem a ver, sobretudo, com a transferência da propriedade para este fundo, com troca, e na troca recebem participações sociais. Pronto, eu não vou entrar muito aqui em dados técnicos, porque senão isto só daria quase tempo para falarmos só nesta conferência. O que é menos apelativo nesta linha de candidatura é que não estamos a falar de fundo perdido, não estamos a falar de valores reembolsáveis. Estamos a falar concretamente, é uma linha de empréstimo, em que aqui aparece com força o Banco Europeu de Investimentos. O BEI aparece, obviamente, a dar suporte, nomeadamente aos municípios, mas também a outras entidades.
Depois, a Bolsa Nacional de Alojamento Urgente e Temporário é outro instrumento a que os municípios também podem recorrer. Aqui, tem aqui 3 temáticas que alocam esta preocupação: aumentar a oferta de alojamento de emergência, dar resposta a grupos populacionais vulneráveis que carecem de alojamento. Estamos a falar aqui de comunidades migrantes, puramente. É uma realidade que está a acontecer no país, a Anadia também. Eu percebo, pelo menos, daquilo que vou ouvindo nas ruas, não tem dados oficiais, temos uma comunidade brasileira já com muita força. Tivemos, há uns anos atrás, a comunidade ucraniana e alguma também de leste para além da ucraniana. Esta Bolsa precisamente pretende dar alguma resposta a estes fluxos migratórios. Depois o programa Chave na Mão, não vou maçar-vos com isto, estaremos obviamente disponíveis para depois facultar a apresentação, o arrendamento acessível, o arrendamento para arrendar, o arrendamento apoiado, a porta 105 jovem, tudo que há pouco já tinha falado, a porta de entrada. Vou, neste ponto, falar só muito sinteticamente de algo que vai ser falado aqui hoje, com muita premência, que é o programa governamental do Mais Habitação. Não vou perder muito tempo nisto, mas dar nota que aquilo que o programa pretende, os chavões associados a este programa, são sobretudo estimular novos projetos privados de arrendamento acessível, lançar uma nova geração de cooperativas de habitação acessível, dar confiança ao mercado de arrendamento, grande chavão, mas que se calhar está exatamente ao contrário do que está a acontecer, dar confiança às pessoas, apoios, também não me parece que esteja a ser concretizado. Aqui dar confiança às pessoas no combate à especulação, mobilizar o património disponível, pacote fiscal simplex urbanístico e acelerar o PRR. Certamente os nossos oradores vão escalpelizar esta matéria com alguma intensidade. Não vou aqui perder muito tempo. Relativamente ao primeiro direito, aquilo que é a experiência da FNUE, dar-vos nota do seguinte. Neste momento, de acordo com os dados que estão disponíveis, de agosto de 2023, há 269 municípios com a Estratégia Local de Habitação aprovada e há 272 acordos celebrados com o IRU. Poderão estranhar, então, mas 269 estratégias, 272, é a tal questão das outras entidades, nomeadamente IPSS, também podem assinar contratos e eles aparecem aqui. Com as câmaras municipais assinam, o IRU assina acordos de colaboração, com as IPSS assinam acordos de cooperação. E por isso é que os acordos são superiores às estratégias. A FNUE tem acompanhado, está a acompanhar 27 processos de estratégias locais de habitação, portanto já somos um player muito importante no país, estamos de norte, centro e sul e ilhas, com uma presença muito assídua também na região autónoma dos Açores e também na região autónoma da Madeira. Nos Açores estamos em 7 das 9 ilhas e só não estamos nas 2 mais pequenas, que é a Ilha de Santa Maria e a Ilha do Corvo. De resto, estamos, felizmente, um pouco disseminados por todo o país. E o que é que nós sentimos no contacto, na realização destes planos estratégicos de habitação, mas também daquilo que é o feedback que vamos recebendo dos municípios, sobretudo dos municípios, e aquilo que também percepcionamos no contacto com o próprio IRU. Trâmites legais que podem revelar-se morosos para a aprovação de pedidos de apoio e operacionalização, apesar de a lei dizer que a aprovação tem que ser em 10 dias úteis, se não estou em erro, muitas das vezes os processos demoram 2, 3 meses para ser aprovados. Quando pretendemos e quando é exigente e quando é fundamental termos taxas de execução, perder 3 meses numa aprovação é perder 3 meses de execução. Depois, a falta de capacidade do IRU para dar resposta célere aos pedidos de apoio. E aqui eu devo dizer o seguinte, sabia o Governo perfeitamente que a partir de certa altura, transitando esta responsabilidade para o IRU, que o tinha que dotar com recursos humanos. Mas isto o que está a acontecer com o IRU é o que se vai passando nos fundos comunitários. Ou seja, neste momento vivemos um momento, porventura, que não se irá repetir no futuro, de termos fundos comunitários que estão são 3 fundos comunitários que estão sobrepostos. O PT 2020, que ainda vai perdurar até ao final do ano, o PT 2030, que já arrancou ligeiramente, mas já está a funcionar, e o PRR. E se olharmos para as estruturas que acompanham, as autoridades de gestão que acompanham, que fiscalizam e que aprovam estes programas, verificamos que os recursos humanos continuam a ser escassos. Aliás, verifica-se uma tendência que em alguns organismos, em vez de crescer os recursos humanos, eles decrescem. É impossível depois, obviamente, que haja respostas rápidas por parte dos organismos às pretensões
e às candidaturas dos promotores. Portanto, além desta falta de capacidade de falta de meios técnicos e humanos para promover um acompanhamento de proximidade, o risco elevado de agravamento de fenómenos demográficos como o despovoamento do interior e investimento da população, o desconhecimento dos apoios à habitação atualmente existentes por parte da população. Eles existem, mas de facto não estão a chegar à origem. Um vasto quadro legal e fiscal que podem desincentivar a adoção de soluções e depois um contexto económico global muito volátil que está a ter, obviamente, consequências, quer em termos de habitação, mas também em termos, obviamente, do crescimento económico e de eventuais momentos até de contração económica que possam vir a surgir, não tem sido o caso de Portugal nesta fase. Uma panorâmica muito rápida daquilo onde a FNUE tem estado a trabalhar. A primeira, a parte de cima deste slide tem a ver com os clientes que acompanhamos em termos das estratégias locais de habitação, e depois, no quadro de baixo, são todos os outros clientes que nós temos trabalhado noutras áreas de atuação. Portanto, estamos aqui a falar, grosso modo, à volta de 80 municípios. Se olharmos para o nível nacional de 308, 80 municípios já quer transmitir que a FNUE já é um player e uma consultora muito importante no mercado e somos muito ambiciosos, queremos crescer. O que é a FNUE? Além do setor que eu aqui estou a representar, o setor público, associativo e institucional, também temos uma área de negócio que é acompanhada muito proximamente pelo diretor-geral Paulo Ramos, que é o da inovação empresarial, e depois também temos outro departamento, outra área de negócio, que é da formação e inovação social. Aqui do lado direito percebe-se mais ou menos onde é que nós já estamos. Mais de 80 municípios juntas de freguesia, mais de 40 IPSS, mais de 50 associações, mais de 500 empresas e mais de 50 instituições de ensino superior, porque em muitos dos projetos nós envolvemos as instituições do sistema científico e tecnológico, com a ajuda, obviamente, de pessoas como o engenheiro Mira Amaral e outros, que de facto crescem massa crítica e avalia a empresa e que nos permite novamente, perfeitamente, depois apresentar modelos inovadores. São uns números para percepcionarmos em termos do setor, digamos, da inovação empresarial, projetos que já conseguimos aprovar para os nossos clientes em termos de inovação desportiva de mais de 300 milhões de euros, de internacional e qualificação de mais de 70 milhões de euros, de IDI mais de 40 milhões de euros, depois dar nota que só neste âmbito já do PRR, e é uma área onde nós atuamos bastante, foi nas agendas mobilizadoras, já conseguimos aprovar para os nossos clientes mais de 900 milhões de euros e, finalmente, na descarbonização da indústria, também mais de 200 milhões de euros. Eu até penso que, nesta altura, estes dados até já estarão desatualizados, porque, tendo em conta as últimas semanas, penso que houve aqui um crescimento. Estes projetos não são só aprovados, estamos a falar de projetos que estão já acima de 80% em termos de taxa de execução, o que é obviamente bastante relevante. Não vale a pena ter só projetos aprovados, interessa depois promover junto dos clientes que os mesmos sejam colocados no terreno, e essa é uma preocupação que temos, e então está a correr neste ponto de vista. Depois também temos a área da formação profissional, não vou ser muito maçador, mas só dar aqui o volume de formação, só para percepcionar. Nós, nas várias regiões e nos vários programas do POCI, do POCH e do POISE, em termos de volume de formação, em termos de horas, verificarão que estamos aqui com mais de 3 milhões de horas de formação, portanto isto traduz bem como é que nós estamos no mercado. Da área que eu acompanho, dar nota que em termos do PT 2020 acompanhamos mais de 220 projetos, isto também já está ligeiramente desatualizado, mais de 125 milhões de investimento total aprovado, o PRR mais de 60 projetos, 30 milhões também de investimento aprovado, e depois outros financiamentos, mais de 120 projetos, mais de 25 milhões também de investimento aprovado. Atuamos, como percebem, falando na estratégia global de habitação, atuamos também, e temos também uma divisão de consultoria estratégica, e aqui atuamos quer no planeamento setorial, quer na gestão do território, e também em instrumentos de financiamento de negócios. Temos mais de 100 projetos, terminados, uns a terminar e outros a começar. Estamos em todo o país, Norte, Centro, Alentejo, Algarve, Região Autónoma dos Açores, da Madeira, e também falta aqui Lisboa e Val do Tejo. E depois, do lado direito, não vou ser maçador, uma série também de instrumentos de planeamento onde nós temos atuado. Portanto, isto permite, obviamente, que consigamos ter uma perspectiva muito holística, integrada do território e um conhecimento brutal do país. Onde é que estamos? E estou mesmo a terminar. Onde é que nós estamos? Estamos em Viseu, é lá que estão os serviços centrais.
A sede é em Mira, estamos em Santarém e Lisboa, recursos próprios, instalações também, e depois em Parecis estamos em Coimbra, em Vila Moura e Angra do Heroísmo. Peço desculpa por ter sido um bocadinho, eventualmente longo, mas não queria deixar também de transmitir aquilo que é a nossa experiência, até porque para servir de mote, de facto, àquilo que vai ser o nosso debate, que vai ser bastante interessante, com oradores de elevada craveira, oradores que eu cumprimento, o engenheiro Fernando Santo, o engenheiro Freitas Fernandes, também o arquiteto Vítor Reis, que eu conheço há longos anos e foi meu colega no Parlamento, e obviamente começando a jogar em casa com a senhora Presidente, que certamente vai dar aqui um testemunho muito útil daquilo que tem sido a sua experiência, daquilo que têm sido os constrangimentos do município, porque é importante também que pessoas que têm um conhecimento geral, mas têm uma visão porventura mais metropolitana, percebam também quais são as dificuldades dos concelhos e das terras mais pequenas. Muito obrigado a todos.